Fala pessoal, eu sou o Lucas Goulart, estamos aqui na Arena do Grêmio para a coletiva de Luiz Castro. Presenciamos a coletiva de Luiz Castro, a chegada do novo técnico do Grêmio. Estou aqui com o Paulo Bizarro, PB, que realizou a última pergunta da coletiva. PB, qual foi a tua pergunta e o que tu achou da coletiva do Luiz Castro? Bom, muito legal, ele é bem falante, bem explicativo, né? Tenta minuciar exatamente, né? E nos municiando também de teorias exatamente sobre o que ele gosta, né? De como ele quer que as suas equipes trabalhem. A minha pergunta foi exatamente isso, desde a evolução, desde o futebol dele, quando ele era lateral direito do Leiria e do Vierense, né? Lá nos inícios dos anos 70, essa evolução, né, Lucas, do futebol. Na realidade, o futebol, o fundamento é bola na rede. Sim. O princípio, o objetivo final é bola na rede. Mas a gente acompanha aqui. Futebol hoje em dia, muita intensidade, transições rápidas e muitas estratégias táticas, né? Várias saladinhas aí de 4-3, 4-4-2, 4-3-1, enfim. E eu quis argumentar com ele se os atletas, não só do Grêmio, não só do Grêmio em geral, têm assimilado isso. Jovens da base, os mais cascudos, se eles têm evoluído o entendimento sobre o jogo. E as suas ideias que ele desenvolveu lá desde o tempo que ele era jogador. Sim. Perfeito. E foi a última coletiva, foi a última pergunta da coletiva, o PB conseguiu ter até a oportunidade, e uma coletiva que foi cerca quase de uma hora, né, PB? Ele respondeu todas as perguntas, teve até uma pergunta sobre a chegada de um novo camisa 10, que aí ele até brincou, né, com os outros diretores do Grêmio, tanto com o Dutra Júnior, mas também com o presidente, com o Filipão, falando que possivelmente o Grêmio vai buscar um novo camisa 10. Tem, obviamente, Cristaldo e também o Monsalve, mas pelo que ele indicou, né, nessa resposta, brincando, certamente a diretoria está em busca, é uma posição que a diretoria vai buscar nesse mercado. E tu concorda, PB? Tu acha que precisa buscar esse camisa 10 até para conseguir potencializar ainda mais esse modelo do Luiz Castro? Precisa, né? Porque atualmente está calcado em cima do Cristaldo e mais ou menos em cima do Monsalve também. O Cristaldo parece, que nós já conversamos em off, parece que o tempo dele passou no Grêmio, né? E a exigência com o novo técnico, realmente, até para aplicar as ideias do Luiz Castro. E aí eu já encaixo, te perguntando, tu que é um analisador tático, show de bola, eu curto muito tuas análises táticas, né? Porque tu conhece, tu foi estudar. O que tu conseguiu colher, ou, assim, já estudando o Luiz Castro, não só de agora da chegada do Grêmio, a época do Botafogo, lá no Shakhtar, enfim, em cima da tua análise tática, assim, tu acredita que é possível ele implementar e em que tempo ele consiga implementar as ideias dele no Grêmio? Acho que tempo, essa é a questão, porque o Campeonato Brasileiro esse ano ele vai começar no final de janeiro. Se eu não me engano, dia 28 de janeiro tem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Possivelmente ele vai utilizar esse início de gauchão para dar rodagem para os guris da base. E ali ele vai observar para ver quais jogadores que ele pode utilizar no elenco profissional. E dentro do modelo de jogo do Luiz Castro, a gente precisa destacar tanto o primeiro homem de meio campo, que é importantíssimo para ligar o jogo da defesa ao ataque, e esse jogador ele pode transformar o Arthur como esse primeiro homem de meio campo, ou daqui a pouco o Grêmio pode buscar um primeiro homem de meio campo, porque é ele que vai dar o ritmo do jogo, ele que vai gerar a opção de passe para os zagueiros, é ele que vai conseguir conectar com esse camisa 10, então o primeiro homem de meio campo é muito importante, né, nesse time do Luiz Castro. Que esse centro médio, o volante, mas que tem que ser técnico. Sim, não pode ser brucutu. Não é só aquele que vai dar porrada, né, pontapé, como a gente sempre já acompanhou, principalmente no início dos anos 2000, mas também no 1990, 1980. Era quebrador, que era né? Caracterizado como um quebrador de bola, né, o protetor da defesa, né. E agora a gente vê uma evolução desse camisa 5, é o cara que gosta de ter a bola, é o cara que vai receber, no momento que que ele recebe a posse de bola, vai ser com menos tempo e menos espaço, então ele tem que ter um cognitivo muito apurado, uma ação muito mais rápida, então vai ser um jogador muito importante. E aí a gente tem que destacar também a questão da linha defensiva, porque a linha defensiva do Luiz Castro é totalmente diferente como a gente viu no modelo de jogo do Mano Menezes.
como o Mano Menezes é um técnico que, quando o Grêmio perdia a posse de bola, ele recuava um pouco mais as linhas, esperava o adversário. Uma recomposição muito mais perto da sua área. Perfeito. O Luiz Castro é diferente. O Luiz Castro, ele quer recuperar a posse de bola o mais rápido possível no momento que ele perde a posse no campo de ataque. Então ele gosta de ter muitos jogadores já pressionando lá no campo de defesa do adversário. E com isso, para ter compactação, a linha defensiva dele fica próximo da linha de meio campo. Alta, bem alta. Bem alta. Então esses defensores, eles têm que ter a capacidade de correr para trás, de defender a profundidade, para não sofrer muita bola nas costas. Tem que ser rápido. O famoso contra-ataque. Perfeito. Porque o adversário vai saber que é um cobertor curto, né? Sim. A equipe vai pressionar, mas no momento que a equipe do Luiz Castro não consegue recuperar essa bola no ataque, e o adversário consegue tirar essa bola da marcação, ele vai tentar explorar as costas dos defensores. Para isso, tu tem que ter linha defensiva. Linha defensiva alta, e os zagueiros têm que ser rápidos. Então, essa é a grande questão. Para correr para trás. Para correr para trás. E acompanhar. E antecipar o adversário. Certo, ter essa leitura, essa agilidade no movimento para antecipar os atacantes adversários. E o Grêmio tem algum? E o Grêmio, o que ele tem de material para isso? E o que ele tem parecido, que ele possa já utilizar como titular? O Wagner Leonardo, que é um zagueiro mais rápido, e tem boa saída de bola, que também é importante para o Luiz Castro. Tem o Gustavo Martins, que é outro zagueiro mais rápido, que tem boa saída de bola, mas ele acaba não sendo tão confiável até o momento, porque não ganhou tanta sequência ainda como um titular. Né? E aí ele também tem o Noriega, mas aí o Noriega, a gente sabe que ele está lesionado e ele deve voltar só em abril. Então não é para agora. Então não é para agora. E aí eu acho que é uma das posições que o Grêmio vai ter que buscar no mercado, Weber. Pois é. E do meio para frente? Do meio para frente, o Arthur vai ser titular absoluto. Como é que é a mecânica? Do meio para frente, o que ele quer? Ele quer uma equipe com os laterais mais avançados. A equipe já começa a atacar, os dois laterais vão abrir o campo adversário, vão estar bem abertos na ponta lateral. Perfeito. E aí pode ter uma alternância entre o ponta e o lateral, porque enquanto o lateral está aberto, o ponta vai para dentro. Vai para dentro, próximo dos dois próximo do atacante também do meia, para rolar essa conexão. Esse passe curto para buscar gerar uma situação clara de gol. E aí ele também utiliza um lateral na base da jogada, que é ao lado dos dois zagueiros, para auxiliar nessa construção. Seria quase que mas ele seria um esquema com 3 zagueiros? 3 seria três ou não poderia, mas 3 zagueiros para liberar esses. Poderia ser, porque daí vai ser um lateral segurando mais ao lado dos dois zagueiros. Entendi. Aí ele ataca praticamente num 3-2-5. Gosta de ter muitos jogadores já no campo de ataque, em cima da última linha defensiva do adversário. Então vai ter atacante, vai ter meia, vai ter os dois pontas e pode ter até mesmo um lateral, lá em cima da última linha do adversário. Porque tu coloca quantidade de ataque, mas também na recomposição, estou tentando entender. Porque aí tu já tem mais jogadores lá em cima para pressionar quando perde a posse de bola. Então ele quer ter esse perde-pressiona, como a gente utiliza o termo. E jogadores muito próximos. De jogadores próximos, compactos, né? Já pressionando. A bola está saindo pelo lado direito, já vai ter 3 jogadores já direcionados naquele corredor para evitar que essa bola saia dessa primeira linha e a equipe já consiga explorar as costas da defesa dele. Então essa é a grande questão. É evitar que o adversário consiga explorar as costas da defesa dele, porque está muito alto. Nós falamos do meio para frente, mas e a última linha, lá perto do gol? E lá perto do gol, ele vai ter, lá no Al Nassr, ele tinha o Cristiano Ronaldo, né? Porra. E aí a gente já sabe como é que é o Cristiano Ronaldo. Pode vir quadrada para ele que ele consegue resolver muitos problemas. E ele é um atacante mais móvel, né? Também. Então ele circula bastante de dentro, ali no corredor central, mais lá pro lado esquerdo. E aqui no Grêmio vai ter um atacante mais de apoio, um atacante já mais finalizador, né? Então, o Carlos Vinícius até em alguns momentos ele baixa um pouquinho para dar aquele pivô, para fazer aquele pivô, mas não é muito móvel. Mexer, inclusive, o miolo da zaga. Sim, fazer aquela mexida. Fazer aquela mexida, deixar o zagueiro desconfortável, né? Confundir a marcação confusão Perfeito. Da marcação. Então, acredito que o Carlos Vinícius pode ser bastante potencializado por ele, porque no Botafogo ele tinha o Tiquinho Soares, que também é esse jogador mais dessa característica, mais pivô, que sustenta muito bem essa bola mais longa. Funcionou, né? E funcionou, foi um dos grandes jogadores do Luiz Castro, né? Foi artilheiro, né? do Botafogo. Então ele já, no esquema dele, já utilizou esse tipo de centroavante, né? Então pode auxiliar, né? Bom, e aí então, é por isso que eu vou voltar lá no início, para implantar essa ideia dele, né? Se falasse do tempo, que não... O Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro, 28, 29. Esse vai ser um grande dificultador, né? Para ele.
do tempo. Eu entendo, assim, né? Qualquer outra profissão, e o futebol é muito mais ainda, né, Lucas? Ele vai começar a implementar as ideias, vai conversar, vai ter muita conversa, Sim. explanações, vídeos, etc. Mas repetição de campo. Sim, e aí é importantíssimo que tenha um elenco também, né? Porque o Grêmio agora ele tem muitos jogadores, mas são jogadores que possivelmente não vão ser utilizados por ele no elenco. Então, por exemplo, na linha defensiva Ele tem que ter essa definição breve. Breve. Né? E aí o que já saiu... Qual é os 11 que eu já vou começar a trabalhar? Perfeito. Os 11 que eu vou conseguir já potencializar no meu estilo de jogo. Essa é a tua ideia. Essa é a grande ideia dele. É Então, um desafio, hein? Esse é o grande desafio. Porque é um tempo curto. Vai ter um tempo de treinamento menor esse ano. E vamos ver como é que vai ser o planejamento do Grêmio no Gauchão também, né? Em que rodada ele vai começar a colocar os titulares, para também ganhar ritmo, para não chegar no brasileiro cru. Poxa vida. Não chegar mal fisicamente, né? Tem que usar em algum momento vai ter que utilizar os titulares no Gauchão. Porque no competitivo, treino é uma coisa, né? E o Gauchão pode ser um treino também pro time titular, né? Pode. Tipo um jogo treino, pode. Né? Para ver o que ele pode utilizar. Exatamente onde ele vai enxergar. Perfeito. O que está dando certo e o que não está dando certo. Né? O que vou ter que arrumar para chegar minimamente competitivo já em janeiro. Né, Lucas? O Gauchão vai encontrar, certamente os adversários vão jogar com a dupla, né? Podemos falar com a dupla, mas times totalmente retrancados, não vão enfrentar o Grêmio. E aí times melhores fisicamente, né? Porque estão trabalhando quase há 60 dias aí. 60 dias. Então, tecnicamente podem ser inferiores. Mas aí fisicamente a gente sabe que o jogo se tornou um dos pilares físico, né? Se tu aproximar aquelas duas linhas atrás ali, né? 4 ou 5, às vezes formam 5, um 4, para transpor isso aí. É difícil. E aí é muito treino, né? Para conseguir quebrar essa linha de 5, linha de 4, precisa ter os movimentos muito bem sincronizados. Repetição de campo. Não adianta slides, vídeos, eu quero que tu faça isso. Não. É a execução física nos treinamentos. E é a tomada de decisão do jogador, né? Aí entra aquela minha pergunta. Os jogadores entendem essa evolução, vão entender... Resolver os problemas dentro do campo, né? Porque muitos... têm a credibilidade são profissionais, né, Lucas? Claro, estão aí no Grêmio, assinaram grandes contratos, porque são velozes, cada um tem a sua característica, a sua técnica, mas agora eles têm que juntar isso, fazer essa simbiose com a ideia do Luiz Castro. E futebol também é muito contexto. Daqui a pouco um jogador com ele não vai render, mas em outro lugar rende. Por exemplo. Acontece. E aí, outro jogador que não rendia o ano passado pode render muito com ele. Então, o futebol, ele tem que encontrar um melhor contexto para potencializar suas melhores peças. Então, ele conseguindo jogar ainda mais o Arthur, já vai ser um diferencial para o Grêmio. Ele conseguindo estabilizar uma defesa, e aí buscando contratação, ou potencializando Wagner Leonardo, Gustavo Martins, aí eu acho que tem uma questão, o camisa 8 dele, o Grêmio vai ter que buscar um camisa 8. Olha só. Se ele utilizar o Arthur como 5, né? Ou o Grêmio busca um camisa 5 e aí traz o Arthur como um camisa 8. Então, esse vai ser a grande questão. Acho que sim, cara. Não sei. Bom, e volto, vou bater nessa tecla, que é o seguinte, está chegando agora com essa comissão técnica, aí são 6 e tal, e essa urgência, essa premência, porque é o seguinte, vai começar o gauchão, aí daqui a pouco tudo vira resultado, né? Sim. Tudo vira resultado. Brasileirão, aquela famosa, né? Os mesmos 3 pontos que vale na primeira rodada são a última. E se tu começa a patinar no início? Começa a ficar distante dos líderes. E aí os diretores, Filipão, Dutra Júnior, vão ter que sustentar o trabalho. Vão. Porque fecharam um contrato de 2 anos, um planejamento no médio a longo prazo, não nesse curto prazo, porque eles sabem como é o calendário do futebol brasileiro, ele pode ter dificuldade. No Botafogo, inclusive, quando ele começou, ele caiu da Taça Rio, ele perdeu a Taça Rio. Ele perdeu o Campeonato Carioca, mas ganhou a Taça Rio, corrigindo. E aí teve Sustentaram... O Textor, naquele momento, sustentou o trabalho, porque ele vinha até estruturando a base do Botafogo, em questão de estrutura. O Botafogo vinha modernizando mais o seu campo de treinamento com o auxílio do Luiz Castro. Então ele viu que ali era um projeto que não era somente nesse curto prazo. Não ia terminar esse projeto num resultado ruim no campeonato estadual.
Era um projeto que era para o médio a longo prazo do Botafogo. E aí o Botafogo chegou no Campeonato Brasileiro, chegou com ótimas chances de conquistar o título. E ele acabou saindo e aí o Botafogo não conquistou. Aí entra o papel dos dirigentes para dar essa sustentação, que é importantíssima. Passar para a torcida, assim, olha, nós acreditamos mesmo, porque os resultados não estão vindo, mas já dá para ver uma evolução. Sim. Então a direção tem que ter essa convicção e sustentar diante da pressão da torcida, que é normal. Acontece. Né? Perde o Campeonato Gaúcho de novo. Não começa tão bem o Campeonato Brasileiro. Aí o pessoal vai começar. E aí no mercado, se continuar, tem Renato Portaluppi, né? E a gente sabe como é que é a pressão. Tá sempre sentadinho, né? Lá na cadeirinha, na beira da praia, ó, jogando futebol. Né? Tá lá esperando o convite, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise sobre a chegada de Luiz Castro. Também um pouco do resumo do que aconteceu na coletiva. E agora vamos aguardar, né? O início do Campeonato Gaúcho e também o início do Campeonato Brasileiro, que você acompanha tudo aqui no canal da galera.